O sol queimava a terra rachada quando 3 homens armados cercaram um desconhecido no meio do nada. As armas tremiam, mas não de medo, de expectativa. O saco de dinheiro aos pés dele valia mais do que a vida de qualquer um ali. Um passo em falso e o sangue iria manchar a poeira. Então, um grito rasgou o silêncio. Vocês são loucos. Esse homem é Lampião. E naquele instante, não era mais um roubo. Era uma sentença de morte. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A poeira levantava em redemoinho seco quando os 3 cabras fecharam o círculo. Armas apontadas, dedos nervosos, olho arregalado de cobiça. O homem no centro não se mexia. Nenhum passo, nenhum gesto. Só o saco de couro jogado aos pés, pesado de dinheiro, chamando desgraça como imã. Passa tudo, meu irmão, ou se lasca aqui mesmo. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer ameaça. O desconhecido não respondeu, não implorou, não correu, só olhou. E foi nesse olhar que um deles engoliu seco. Oh, gente! Esse cabra nem treme. É só mais um abestado. Mete logo a mão nisso. Um deles deu um passo à frente. Foi o primeiro erro. Antes que a mão alcançasse o saco, o estampido rasgou o ar. Seco, direto, sem aviso. O cabra caiu duro sem nem entender o que tinha acontecido. Os outros 2 recuaram na mesma hora. Vixe Maria! O homem ainda não tinha se mexido direito. Só agora a arma aparecia na mão dele, firme, sem tremor, como se já estivesse ali o tempo todo. Tu é doido, é? Um deles gritou, tentando recuperar coragem. Tá pensando que é quem? E foi nesse instante que o grito veio de longe, atravessando o vento quente, cortando o sertão como faca. Não atire, seus abestado! Os 3 viraram na mesma hora. Uma mulher corria, tropeçando na terra seca, o vestido sujo de poeira, o desespero estampado no rosto. Vocês não estão vendo, não? Ela gritava quase sem fôlego. É Lampião! É o rei do cangaço. O mundo pareceu parar por um segundo. Um dos homens riu, nervoso, desacreditado. Deixa de fuxico, mulher. Lampião nada, mas o outro não riu. O outro já tinha entendido. O olhar, aquele olhar. Eita gota serena, murmurou dando um passo para trás. Nós se meteu foi num desmantelo grande. Lampião não disse uma palavra, só observava, medindo, esperando. Baixa essa arma, homem, tentou o terceiro já encabulado. A gente só quer o dinheiro. Pega outro caminho e fica tudo certo. Lampião deu um passo à frente. Devagar. Não tem caminho certo para cabra safado que vive de tomar dos outros. A voz saiu baixa, arrastada, mas pesada como chumbo. O primeiro dos 2 tentou reagir. Levantou a arma rápido demais, tremendo demais. Outro tiro, caiu. O último ficou sozinho, suando, tremendo. Perdido. Se a Vex não... Lampião falou caminhando na direção dele. Ainda dá tempo de tu falar alguma coisa que preste... O homem caiu de joelhos, a arma escorregando da mão. Não me mate, não. Pelo amor de Deus, a gente só estava seguindo ordem. Lampião parou na frente dele. Ordem de quem? Do Coronel Batista, lá de Floresta. Esse dinheiro aí não é de gente como nós, não. Lampião olhou para o saco no chão. Depois voltou os olhos para o homem. Continue. Era do cofre. Roubaram e mandaram a gente pegar de volta. Tinha mais gente, mais cabra vindo atrás. Nós só ia cercar, só isso. Lampião ficou em silêncio. O homem começou a chorar, desesperado. Eu não sabia que era o senhor. Juro por tudo. E se soubesse? Lampião perguntou. O homem travou. Não teve resposta. Lampião levantou a arma. Mais um disparo. O silêncio voltou.
Só o vento passando pela caatinga, levantando poeira por cima dos corpos. A mulher chegou ofegante, parando a poucos passos, ainda tremendo. Ave Maria, quase que esses abestados fazem uma desgraça grande. Lampião guardou a arma devagar. Já fizeram. Ele se abaixou, puxando o saco de couro. Abriu. Dinheiro. Muito mais do que parecia de longe. Notas marcadas, moedas pesadas, coisa que não passava pela mão de qualquer matuto. Isso aqui não é roubo pequeno, não? Ele murmurou. A mulher se aproximou mais um pouco. Esse dinheiro vem de coisa ruim, seu Lampião. O povo lá de Floresta anda sofrendo. Cobrança, ameaça e mói de gente passando fome. Lampião ficou olhando o conteúdo. Depois fechou o saco com força. Então agora isso aqui mudou de dono. Ele se levantou, jogando o saco no ombro como se não pesasse nada. Olhou para os corpos no chão. E esses aqui foram só o começo. A mulher engoliu seco. Vão voltar, não vão? Lampião virou o rosto, olhando a imensidão seca à frente. Já estão vindo. O vento mudou de direção, levantando mais poeira no horizonte. E dessa vez, não era só o vento. A poeira no horizonte não era ilusão. Lampião ficou parado, olhos estreitos, acompanhando o movimento seco que vinha se formando ao longe. Não precisava de muito para entender. Aquilo ali não era vento solto, era rastro de gente. Eita peste! A mulher murmurou, levando a mão à boca. Vão chegar mais cabra. Lampião não respondeu, só girou o corpo devagar, analisando cada detalhe ao redor. A caatinga, os espinhos, as pedras, as sombras curtas. Tudo ali podia virar abrigo ou morte. Tu mora por essas bandas? Ele perguntou sem olhar para ela. Moro. Ali para aquelas rumas de casa depois do baixio. Então se avexe não. Vai embora agora. E o senhor? Lampião ajeitou o saco no ombro. Eu fico. A mulher hesitou por um segundo. Esses homens não são qualquer um, não. São cabra do coronel, cheio de ódio. Lampião soltou um leve sorriso de canto. Ódio é o que não falta nesse sertão. Ela entendeu. Deu 2 passos para trás, ainda encabulada, depois virou e saiu quase correndo, tropeçando no chão seco. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Mais pesado, mais carregado. Lampião caminhou alguns metros, arrodeando os corpos no chão. Parou ao lado de um deles e puxou o chapéu do morto, olhando o rosto. Cabra novo! Se vendeu barato. Um barulho seco de galho quebrando fez ele virar o rosto na mesma hora, sem pressa. 2 homens surgiram entre a vegetação, armas levantadas, olhar travado. Fica onde tá! Um deles gritou. Larga o saco e levanta as mãos. Lampião nem se mexeu. Não tô com tempo para brincadeira, não. Continuou o homem. Já matasse os outros, agora vai pagar por isso. O outro homem, mais calado, observava com atenção. Tinha alguma coisa errada ali, mas ele ainda não sabia o quê. Tu tá sozinho? E perguntou desconfiado. Lampião inclinou a cabeça de leve. Tu acha que eu precisava de mais gente? O primeiro deu uma risada nervosa. Oxente, escuta esse desmantelado. Ele avançou um passo. Foi o suficiente. O tiro veio antes mesmo de terminar o movimento. O homem caiu de lado, a arma escapando da mão. O segundo congelou. Agora ele sabia. Não diga, murmurou, os olhos arregalando. Tu é... Lampião já estava com a arma apontada direto para ele. Fale. Lampião? O nome saiu baixo, quase preso na garganta. Lampião deu mais um passo. E mesmo assim tu veio? O homem engoliu seco. Não tive escolha. Sempre tem. O cabra olhou para o corpo do companheiro no chão, depois voltou o olhar para Lampião. A gente foi pago. O dinheiro é do Coronel Batista. Esse saco aí tem mais valor do que tu imagina. Lampião ficou em silêncio por um instante. Eu imagino. Ele vai mandar mais homem? Muito mais. O cabra continuou.
A voz tremendo. Isso aqui não acaba hoje, não. Lampião observou o rosto dele com calma. Tu tem família? A pergunta veio do nada. Tenho, respondeu confuso. Mainha, 2 meninos. Lampião respirou fundo. Então devia ter ficado com eles. O homem levantou a arma num impulso desesperado. Tarde demais. O disparo ecoou seco. O corpo caiu para trás, levantando poeira. Lampião ficou parado, olhando por um segundo. Depois baixou a arma. Mais silêncio. Mas agora não era vazio. Era aviso. Ele caminhou até os corpos novos, revistando rápido. Encontrou munição, um pedaço de papel dobrado e sujo. Abriu. Um nome, uma rota e um ponto marcado próximo ao rio. Então é assim que estão jogando. Guardou o papel. Pegou as armas que ainda prestavam. Olhou mais uma vez para o horizonte. A poeira aumentava, dessa vez mais rápida, mais pesada. Tu é besta, murmurou, tão com pressa de morrer. Ele puxou o saco de dinheiro com mais firmeza, jogando nas costas. Depois caminhou em direção contrária ao rastro. Mas não fugindo, guiando. Cada passo calculado, cada desvio pensado. O sertão não era só chão seco, era estratégia, era armadilha viva. E naquele momento, quem achava que estava caçando já tinha se perdido no jogo. Lampião seguiu sem pressa, mas também sem erro. Cada passo parecia escolhido antes mesmo de acontecer. Ele arrodeava os caminhos mais fechados, evitava a trilha batida e deixava o rastro confuso, como quem já tinha feito aquilo muitas vezes. E tinha. Depois de um tempo, encontrou um ponto mais escondido entre pedras altas e Mandacaru. Parou. Silêncio. Nenhum movimento. Nenhum som além do vento arrastando areia fina pelo chão. Só então ele tirou o saco do ombro. Pesado, mais pesado do que parecia. Ajoelhou, abriu devagar, o couro rangendo baixo. Dinheiro, muito dinheiro. Notas dobradas, algumas manchadas, outras ainda firmes, moedas que tilintavam com um peso antigo. Aquilo não era coisa de feira nem de venda de gado. Era dinheiro grande, dinheiro de mando. Eita, gota serena! Lampião passou os dedos por cima das notas, sem pressa, observando cada detalhe. Selos de banco, marcas de cofre, assinatura de gente graúda. Isso aqui não saiu de mão de matuto, não. Ele puxou uma das notas, analisando melhor. Banco de Pernambuco, ano recente. Guardou de volta. O olhar dele ficou mais pesado, mais sério. Aquilo explicava muita coisa. O Coronel Batista não era só um homem com dinheiro, era um homem com poder. Dos que compravam silêncio, mandavam em delegado, decidiam quem vivia e quem sumia. Lampião fechou o saco devagar. Ficou olhando para frente, perdido num pensamento que não era de agora. Não era a primeira vez que via aquilo. Dinheiro arrancado de gente simples. De família que trabalhava de sol a sol, para depois perder tudo em cobrança, ameaça, acordo sujo, cabra safado. A voz saiu baixa, mas carregada. Ele se levantou, caminhando alguns passos, como se precisasse espairecer. O vento bateu mais forte, levantando poeira. E com ele veio lembrança, rosto de gente sofrida, criança magra, mulher chorando na porta de casa. Não era história inventada. Era o que ele já tinha visto em mais de um canto do sertão. O dinheiro no saco parecia mais pesado agora. Não pelo valor, mas pelo que carregava junto. Lampião voltou até o saco, pegou de novo. Isso aqui não é só dinheiro, é dívida. Guardou firme no ombro. O pensamento mudou. Aquilo não podia ser deixado para trás. Mas também não podia ser carregado como se fosse só riqueza. Aquilo atraía morte, e não pouca. Ele olhou ao redor mais uma vez. O sertão continuava o mesmo, seco, duro, implacável, mas agora tinha um alvo desenhado nele. Lampião respirou fundo. Quem pegou isso aqui, mexeu com coisa grande demais. E quem tentasse tomar de volta, vinha com tudo. Ele sabia disso. Mas também sabia de outra coisa.
Não sou eu que tô correndo de ninguém. Um som distante fez ele levantar o rosto. Cavalo. Mais de um. Distante ainda, mas vindo na direção errada, ou certa demais. Lampião apertou os olhos tentando ver melhor. Ainda não dava para distinguir quantos eram, mas não importava. Ele pegou o chapéu, ajustando na cabeça. O corpo ficou mais firme, mais atento. Guardou o saco de forma mais ajustada, como quem se prepara para não largar aquilo por nada. Depois deu um passo à frente, e mais um, sem correr, sem pressa. Mas já decidido, o jogo tinha mudado, e agora não era mais só sobre sobreviver. Era sobre escolher onde a próxima morte ia acontecer. O som dos cavalos vinha firme agora, cortando o silêncio do sertão como faca em couro seco. Lampião não mudou o passo, só ajustou o corpo, como quem já sabia exatamente quem vinha. Não demorou muito. As silhuetas começaram a surgir entre os galhos tortos da caatinga. Primeiro um, depois dois, depois mais. E então ficou claro. Corisco vinha na frente, montado firme, olhar atento. Logo atrás, Maria Bonita com o chapéu inclinado e a postura que não deixava dúvida de quem ela era. Dadá vinha mais atrás, junto com outros cabras, todos armados, todos prontos. Quando avistaram Lampião, diminuíram o ritmo. "Oxente!" Corisco falou, descendo do cavalo, ainda olhando ao redor. "Que desmantelo foi esse aqui?" Os corpos no chão ainda estavam ali, espalhados, marcando o que tinha acabado de acontecer. Maria Bonita desceu logo em seguida, observando tudo com calma. "Não foi pouca coisa, não." Lampião não respondeu de imediato. Só jogou o saco de dinheiro no chão pesado. O barulho chamou a atenção de todos. "Eita peste!" Um dos cangaceiros murmurou. "Isso aí tá cheio, viu?" Corisco se aproximou, abaixando para abrir o saco. Quando viu o que tinha dentro, levantou o rosto na mesma hora. "Meu irmão, de onde saiu isso?" Lampião cruzou os braços, olhando para o grupo. "De mão errada." Maria Bonita se aproximou, agachando ao lado do saco. Pegou uma das notas, analisando com cuidado. "Isso aqui não é dinheiro de qualquer cabra, não." "Não é mesmo," Lampião respondeu. "Vem de cofre de coronel." O silêncio caiu pesado. Dadá olhou ao redor, depois voltou o olhar para Lampião. "Então, esses aí," apontou para os corpos, "estavam atrás disso?" "Só o começo." Corisco se levantou devagar, fechando o saco. "Então, vai vir mais. E não vai ser pouca ruma, não." Lampião assentiu com a cabeça. "Já estão vindo." Um dos cangaceiros mais novo olhou para o horizonte, meio encabulado. "Tu é besta. A gente trombou com isso sem saber." Maria Bonita se levantou, limpando a mão na roupa. "Ninguém tromba com coisa dessa, por acaso não." Lampião virou o rosto para ela. "Foi armado." O grupo ficou em silêncio por um segundo. Corisco franziu a testa. "Como assim? Só vinha por esse caminho quem sabia." O peso da frase caiu no ar. Os olhares começaram a mudar, desconfiados. Um dos homens deu um passo para trás, meio encabulado. Outro evitou encarar os demais. "Tá dizendo o quê, capitão?" Corisco perguntou, a voz mais baixa. Lampião não respondeu de imediato. Caminhou devagar ao redor do grupo, olhando um por um. "Tô dizendo que alguém abriu a boca." O silêncio ficou mais pesado ainda. "Isso é conversa perigosa." Um dos cangaceiros falou. "Nós aqui é tudo cabra fechado." Lampião parou na frente dele. "Eu sei quem é fechado. E sei quem arenga quando vê dinheiro grande." Ninguém respondeu. Maria Bonita cruzou os braços, observando a reação de cada um. "Não é hora de briga, não," ela disse, "mas também não é hora de fingir que tá tudo certo." Corisco respirou fundo, olhando para o chão por um instante, depois levantou o olhar de novo. "Então a gente tem 2 problemas agora." 3, Lampião corrigiu. 3, Lampião apontou para o saco. "Dinheiro." Depois apontou para o horizonte. "Os homens que estão vindo." E por último, olhou direto para os próprios homens. "E o que está aqui dentro?
Ninguém precisou perguntar o que ele quis dizer. O vento passou mais forte, levantando poeira entre eles. Um som distante de cavalo ecoou de novo, mais próximo agora. Dadá olhou na direção do som. Já tão quase em cima. Lampião pegou o saco, jogando de novo no ombro. Então vamos fazer eles achar que estão no controle. Corisco sorriu de canto, já entendendo. E quando perceberem, Lampião respondeu, sem mudar a expressão. Já vai ser tarde demais. O grupo se moveu sem barulho, entrando mais fundo na caatinga como sombra que some quando a luz muda. Ninguém falava. Só o som seco dos passos e o farfalhar dos espinhos sendo empurrados de lado. A tensão já não vinha de fora. Agora estava dentro. Corisco caminhava um pouco à frente, mas o olhar dele já não era só para o caminho. Vez ou outra, virava de lado, medindo os próprios companheiros. Maria Bonita vinha mais atrás, observando em silêncio. Nada passava batido por ela. Nem respiração mais pesada, nem olhar desviado. Lampião seguia no meio, calado, mas atento a tudo. Depois de um tempo, ele parou. O grupo inteiro travou junto. Aqui. Era um espaço mais fechado, cercado por pedra e vegetação mais densa, bom para esconder. Melhor ainda para ouvir antes de ser visto. Lampião jogou o saco no chão. Ninguém sai daqui sem falar. O peso da frase caiu direto. Um dos cangaceiros tentou rir, meio sem graça. Oxente, falar o quê, capitão? Lampião olhou para ele. Quem abriu a boca? Silêncio. O homem desviou o olhar na mesma hora. Ninguém abriu nada, não. Corisco deu um passo à frente. Então como foi que esses cabras chegaram direto no rastro? Ninguém respondeu. Dadá cruzou os braços encarando o grupo. Isso não é coisa de sorte, não. É coisa de informação. Um dos mais novos começou a se mexer inquieto. Tão desconfiando de quê? De mim? Eu nem sabia desse caminho direito. Lampião virou o rosto devagar. Eu não falei nome, o homem travou. Eu só tô dizendo, tá dizendo demais. O clima ficou pesado. Maria Bonita se aproximou um pouco mais do centro. Se a Vex não... Quem não deve, não se entrega. O homem engoliu seco. Não devo nada, não. Lampião deu um passo à frente. Então olha para mim e diga isso de novo. O cabra tentou, mas não conseguiu segurar o olhar. Baixou a cabeça e foi nesse instante que Corisco percebeu. Vixe Maria, murmurou. É tu mesmo, não é? O homem deu um passo para trás. Eu só falei o caminho, mas não sabia que iam mandar essa ruma de gente. O silêncio explodiu. Cabra safado, Dadá falou já levando a mão para a arma. Tu vendeu nós por dinheiro? Eu tava lascado, ele gritou. Cheio de dívida, pressão. O coronel prometeu limpar tudo. Lampião não se mexeu. E tu acreditou? Eu não tinha escolha. Lampião chegou mais perto. Sempre tem. O homem começou a tremer. Eu ia consertar depois, juro. Depois que a gente tivesse morto, Corisco disparou invocado. Tu ia consertar como, desgraçado? O traidor caiu de joelhos. Me deu uma chance. Lampião ficou olhando por um tempo, longo demais. O tipo de silêncio que faz qualquer um se arrepender antes mesmo de acontecer. Tu sabe o que mais pesa nisso tudo? Lampião falou finalmente. O homem não respondeu. Nem conseguia. Não é o dinheiro, Lampião apontou para o saco no chão. Nem os homens que estão vindo. Deu mais um passo. É a confiança que tu quebrou. O homem começou a chorar. O disparo veio seco, rápido, sem grito. O corpo caiu para frente, levantando poeira. Ninguém falou nada, só o vento passando. Maria Bonita respirou fundo, olhando para o corpo no chão. Tinha outro jeito, não. Lampião guardou a arma. Não tinha. Corisco chutou o chão com força. Agora eles sabem tudo. Caminho, jeito, quantidade... Lampião olhou para frente. Sabem quase tudo. Dadá franziu a testa.
Quase, Lampião pegou o saco novamente. Não sabem o que a gente vai fazer agora. Um som distante voltou a ecoar. Mais forte, mais próximo. Dessa vez não tinha dúvida. Vinha gente, e vinha rápido. Corisco puxou a arma. Então vamos arrumar a casa para receber visita. Lampião deu um leve aceno de cabeça. E dessa vez, ele olhou na direção do som. Ninguém sai vivo para contar história. O bando saiu do esconderijo em fila curta, sem fazer alarde, seguindo por uma vereda estreita que descia em direção ao Rio São Francisco. O chão já não era só pedra e espinho. Apareciam marcas antigas de carroça, resto de pegada de boi, sinal de que ali passava gente. E notícia. Lampião ia à frente com o saco de dinheiro firme no ombro. O peso agora não era só do couro cheio, era do que vinha junto. Gente caçando, gente traindo, gente esperando. Se avexe não, ele disse baixo, sem olhar para trás. A gente entra e sai sem fazer barulho. Corisco assentiu, arma na mão, olho vivo. Maria Bonita ajustou o lenço no pescoço, já de mira no entorno. Quando o povoado apareceu, foi estranho de longe. Pouca fumaça de fogão, porta fechada demais para a hora. Nenhum menino correndo, nenhuma ruma de gente na venda. Eita, Dadá murmurou. Isso aqui tá morto. Eles entraram devagar. Casinhas de barro, telha gasta, um curral vazio. Um cachorro magro passou, rabo entre as pernas, sem latir. Ninguém veio receber. Lampião parou no meio da rua de terra batida. Olhou de um lado, depois do outro. Tem gente aí dentro. Como resposta, uma janela se mexeu. Só um tiquinho. Depois fechou. Não diga. Corisco falou baixo. Tão tudo encabulado. Lampião deu 2 passos até a porta da venda. Bateu com os nós dos dedos. Abre. Silêncio. Abre que é melhor. A tranca correu por dentro. A porta abriu só um palmo. Um homem velho, magro, olho desconfiado. O que vocês querem? Quando viu quem era, travou. Ave Maria, abriu mais. Entre, mais rápido. Lampião entrou primeiro. O resto veio atrás. A porta fechou na mesma hora. Lá dentro, o cheiro de café velho e querosene. Prateleira com pouca coisa, mais vazio do que cheio. Passaram por aqui, Lampião disse direto. O velho engoliu seco. Passaram... quantos? Uma ruma. Uns 10, 12. Tudo armado. Perguntando de vocês. Corisco fechou o punho. Cabra da peste. Maria Bonita se aproximou do balcão. Disseram mais o quê? Disseram que quem ajudasse se lascava junto. E quem escondesse, pior ainda. O velho baixou o olhar. O povo daqui tá com medo. Lampião assentiu. E tem razão. Um barulho veio do fundo. Um padre apareceu, batina gasta, rosto cansado. Já era de se esperar. Lampião virou o rosto. O senhor viu eles? Vi. E vi o que deixaram depois. O padre se aproximou mais. Um rapaz, só por dizer que não sabia de nada. O silêncio pesou. Mataram? Dadá perguntou, como quem não sente nada. Lampião fechou os olhos por um segundo. Cabra que mata por silêncio já perdeu a alma faz tempo. O padre suspirou. Quem vive pela espada, começou ele. Pela espada perecerá. Corisco deu um sorriso curto. Aqui no sertão, quem vive sem arma é que perece primeiro, padre. O homem não respondeu. Só olhou para Lampião. O senhor sabe que isso não vai parar, não sabe? Lampião abriu os olhos. Eu sei. O velho da venda se aproximou um pouco mais. Eles vão voltar. Tão esperando resposta. Lampião apoiou a mão no balcão. Então vão ter. Maria Bonita olhou ao redor, percebendo algo. Tá quieto demais. Corisco virou na mesma hora, já atento. Quieto como? Quieto de gente escondida, não de gente vazia. Lampião entendeu. Tem olho na gente. Do lado de fora, um som leve, quase nada, mas o suficiente.
Casco raspando no chão seco. Corisco puxou a arma devagar. Já chegou. Lampião não se mexeu. Ainda não. Ele olhou para o velho. Tem saída pelos fundos? Tem, mas é estreita. Melhor ainda. Lampião se virou para o grupo. A gente não corre. O olhar dele ficou mais duro. A gente puxa eles para onde quer. O som do lado de fora aumentou. Mais de um cavalo. Mais de um homem. E dessa vez, sem pressa nenhuma. A noite caiu sem lua, pesada, abafada, do tipo que engole som e esconde intenção. Dentro da venda, ninguém respirava alto. Do lado de fora, o arrastar de cascos vinha e parava, como quem arrudia antes de dar o bote. Lampião encostou o ouvido na madeira da porta. Tão espalhando, disse baixo, querem cercar. Corisco já estava com a arma engatilhada, olho aceso. Deixa cercar, depois a gente quebra o cerco. Maria Bonita puxou a faca e ajeitou a cartucheira. Se a Vex não, só não vai ter reza para quem entrar. O velho e o padre ficaram no fundo, encabulados, segurando o medo no peito. Um estalo seco do lado de fora, depois outro. E então a primeira bala atravessou a parede de barro, levantando pó por dentro. É agora! Corisco rosnou. Lampião abriu a porta de supetão e saiu como um trovão. 2 homens estavam a poucos passos. Nem tiveram tempo. 2 tiros, 2 quedas. Avança! Alguém gritou na escuridão. Os cangaceiros saíram atrás, espalhando-se rápido, cada um tomando posição como quem já fez aquilo mais de uma vez. O povoado virou campo de guerra em 1 segundo. Tiro de um lado, resposta do outro. Grito, poeira, correria. Um cabra inimigo tentou arrodear por trás da venda. Dadá viu. Aqui não, fi de rapariga. O tiro pegou no peito. Caiu sem ar. Maria Bonita avançou pela lateral, baixa, ligeira. Um homem surgiu na frente dela. Ela não hesitou. Se lascou. O disparo foi seco. O corpo desabou na terra. Lampião se movia no meio da escuridão como se enxergasse tudo. Um tiro, um passo, outro tiro, outra queda. Sem desperdício, sem erro. Mas os homens do coronel eram muitos. E não estavam ali de brincadeira. Fecha por trás! Um deles gritou. Lampião ouviu. Corisco! Já vi! Corisco correu para o lado oposto, atravessando o fogo cruzado, atirando enquanto avançava. O som de balas unindo passou perto demais. Eita gota! Ele se jogou atrás de um muro baixo e respondeu na mesma hora. Um grito do outro lado. Caiu mais um! Dadá berrou. Mas então veio o impacto. Um tiro seco. Diferente. Ah! Um dos cangaceiros caiu, segurando o braço, sangue escorrendo. Tô lascado! Maria Bonita correu até ele, puxando-o para trás de cobertura. Fica quieto, bichinho! Não vai morrer, não! Lampião virou na direção do disparo. Ali. Um homem escondido por baixo de uma casa, usando a sombra como proteção. Esperto. Sai daí! Lampião murmurou. O homem não saiu. Esperava movimento. Lampião pegou um pedaço de madeira, jogou para o lado oposto. O inimigo reagiu na hora. Atirou. Erro. Lampião já estava mirando. Um tiro. Silêncio naquele ponto. Mas o confronto ainda estava longe de acabar. Mais homens surgiam da escuridão, como se a noite cuspisse inimigos sem parar. Mói de gente, capitão! Corisco gritou. Lampião respondeu sem olhar. Então derruba um por um. O tiroteio ficou mais pesado, mais próximo, mais bruto. O cheiro de pólvora já tomava o ar. O padre, escondido dentro da venda, rezava baixo, tremendo. Ave Maria cheia de graça. Do lado de fora, não tinha graça nenhuma, só morte. Lampião se moveu até o centro da rua, mesmo com bala passando perto. Ele precisava ver, precisava entender. E então viu. Um movimento diferente no escuro. Alguém não estava atacando, estava observando, parado, esperando. Lampião estreitou os olhos. Tem cabeça nisso aqui?
O homem na sombra se mexeu de leve, como quem percebeu que tinha sido notado, e recuou. Sumiu na escuridão. Lampião não foi atrás. Ainda não. Porque o cerco ainda não tinha fechado, mas já estava quase. Corisco recarregou rápido. Eles estão puxando a gente para fora. Lampião assentiu. Eu sei. Maria Bonita olhou ao redor, respiração pesada. E a gente vai? Lampião respondeu firme. Vai. Ele levantou a arma de novo. Mas do nosso jeito. Mais um tiro, mais um corpo no chão. E a noite ainda não tinha terminado. O tiroteio diminuiu por um instante, não por falta de inimigo, mas por estratégia. Quem estava do outro lado recuou alguns passos, puxando a briga para a escuridão mais fechada, tentando quebrar o ritmo do bando. Lampião percebeu na mesma hora. Eles estão esperando a gente se espalhar. Corisco limpou o suor do rosto com o antebraço. Cabra que pensa é mais perigoso que cabra que só atira. Maria Bonita ajudava o cangaceiro ferido, apertando o pano contra o braço dele. Aguenta firme, bichinho! O homem respirava pesado, mas não largava a arma. Não vou cair aqui, não. Lampião fez um gesto curto. Recuar 2 passos. Só 2. O grupo entendeu. Se moveram juntos, sem desmantelo, mantendo a linha. E foi aí que ele apareceu. Devagar, saindo da escuridão como quem não tem pressa nenhuma. Chapéu baixo, postura firme, olhar direto. Não precisava disso tudo, Lampião. O nome veio antes da cara. Mas quando a luz fraca bateu no rosto dele, não restou dúvida. Corisco travou. Não diga. Maria Bonita estreitou os olhos. Eu conheço esse cabra. Lampião ficou imóvel por um segundo. Eu também. O homem deu mais um passo à frente. Faz tempo, capitão. O silêncio pesou diferente agora. Não era mais de guerra, era de memória. Tu sumiu, Corisco falou, a voz carregada. E agora aparece do lado errado? O homem deu um leve sorriso de canto. Lado errado é questão de ponto de vista. Lampião não sorriu. Tu vendeu o caminho, não foi pergunta, foi certeza. O homem suspirou. Vendi. O ar ficou pesado na mesma hora. Cabra safado, Dadá murmurou, apertando a arma. Se a Vex não... O homem respondeu, sem tirar o olhar de Lampião. Eu só fiz o que precisava. Lampião deu um passo à frente. Precisava trair quem te deu abrigo? Precisava sobreviver. A resposta veio rápida. O mundo mudou, capitão, ele continuou. Coronel agora manda mais do que bala. Dinheiro compra tudo, até silêncio. Lampião inclinou a cabeça de leve. E tu se vendeu por quanto? O homem hesitou por um segundo. O suficiente para nunca mais passar fome. Corisco deu uma risada seca. Tu vai passar a vida toda correndo. Isso sim, o homem ignorou. Esse dinheiro aí, apontou para o saco. Tu acha mesmo que vai fazer diferença? Lampião respondeu baixo. Já tá fazendo. O homem respirou fundo. Tu não entendeu ainda. Isso aí é só uma parte. O coronel controla terra, água, estrada, controla gente. Isso não acaba com tiro, não. Lampião ficou em silêncio. Por um segundo, parecia que estava escutando. Mas não era. Estava medindo. Então por que tu tá aqui? A pergunta veio direta. O homem deu mais um passo. Porque o coronel quer esse dinheiro de volta. E quer tua cabeça junto. O silêncio voltou a pesar. Mais forte que antes. E tu veio buscar? E Maria Bonita perguntou firme. O homem olhou para ela. Eu vim terminar o que comecei. Lampião puxou a arma devagar. Então termina. O homem não se mexeu. Tu sempre foi assim, ele murmurou. Frio, calculado. Lampião respondeu. E tu sempre foi fraco. O disparo veio dos 2 lados ao mesmo tempo, mas só um acertou. O corpo do traidor travou por um segundo. Depois caiu de joelhos. A arma escapou da mão. Ele tentou falar. Não conseguiu.
caiu de lado, levantando poeira. O silêncio veio pesado, definitivo. Corisco olhou para o corpo. Se lascou. Maria Bonita respirou fundo. Já estava morto desde que vendeu nós. Lampião não disse nada, só ficou olhando por um segundo. Depois virou o rosto. Agora acabou a conversa. Ele olhou para o horizonte escuro. Agora é só guerra, ao longe. Mais movimento, mais cavalo, mais gente chegando. E dessa vez, não tinha mais ninguém para avisar. O corpo do traidor ainda levantava poeira quando o som demais. Cavalos chegou pesado, cortando a noite como trovão seco. Não era mais grupo pequeno, era tropa. Lampião não desviou o olhar. Agora vem o resto. Corisco cuspiu no chão, apertando a arma. Vamos resolver isso de uma vez, capitão. Maria Bonita terminou de amarrar o braço do ferido e se levantou, olhar firme. Se a Vex não... Ninguém sai daqui correndo, não. Lampião fez um gesto curto. A gente não segura aqui. Vai para onde? Dadá perguntou. Lampião apontou na direção do sertão aberto, onde a terra subia em elevação leve. Para onde eles acham que é fuga? Corisco entendeu na mesma hora. E vira emboscada. Lampião assentiu. Exato. O grupo se moveu rápido, saindo do povoado em direção ao terreno mais alto. O barulho dos cavalos inimigos vinha logo atrás. Não escondiam mais nada, queriam pressão, queriam medo. Só que estavam lidando com gente errada. Quando chegaram no ponto, Lampião fez sinal. Aqui. Era terreno irregular, cheio de pedra e vegetação baixa. Difícil de avançar rápido. Pior ainda de enxergar no escuro. Perfeito. Espalha, ele ordenou. Cada um tomou posição. Baixo, quieto, invisível. O som dos cavalos se aproximava, mais perto, mais forte, até que surgiram. Uma ruma de homens armados, confiantes, avançando como quem acha que já ganhou. Na frente, um homem diferente. Roupa melhor, postura firme, olhar de mando. Aí tá ele, Corisco murmurou. O coronel... Lampião ficou parado, olhando. O coronel Batista puxou o cavalo e ergueu a mão. Acabou, Lampião, gritou. Entrega o dinheiro e talvez eu deixe alguns de vocês viver. Silêncio. Nenhuma resposta. Ele sorriu de lado. Eu sabia. Cabra teimoso. Fez sinal com a mão. Avança. Foi o erro. O primeiro tiro veio de cima. Um dos homens caiu do cavalo antes mesmo de entender. Depois outro. Depois mais um. Emboscada! Alguém gritou. Tarde demais. Os cangaceiros abriram fogo de todos os lados. Confusão. Grito. Cavalo empinando. Homem tentando se esconder onde não tinha cobertura. Corisco desceu atirando, derrubando 2 em sequência. Vem, cabra da peste! Maria Bonita avançava lateralmente, precisa, sem desperdiçar tiro. Se lascou, meu irmão! Dadá segurava a linha protegendo o ferido enquanto respondia aos ataques. Lampião estava no centro, frio, calculando cada movimento. Cada disparo dele encontrava um alvo. Sem erro, sem pressa. O coronel tentou recuar. Reorganiza! Gritou. Segura a posição. Mas não tinha mais posição. O terreno não ajudava. A escuridão confundia. E o medo já tinha tomado conta. Lampião desceu da pedra onde estava e começou a avançar. Direto, sem se esconder, como se aquilo tudo não fosse nada. O coronel viu e entendeu. Atira! Atira nele! Vários disparos vieram na direção de Lampião. Mas ele já não estava mais ali. Se moveu rápido. Apareceu do lado. Outro tiro. Mais um homem no chão. O cerco se fechava. Só que ao contrário. Agora eram eles que estavam presos. Um por um, iam caindo. Recua! Alguém gritou. Recua! Mas já não tinha para onde correr. Corisco derrubou mais um. Maria Bonita avançou mais alguns passos. O campo virou silêncio aos poucos. Só gemido. Só corpo no chão. E o coronel, sozinho. Ainda montado. Ainda com a arma na mão. Mas sem ninguém ao redor.
Lampião parou na frente dele. Os dois se encararam. Acabou, Lampião disse. O coronel respirava pesado. Tu acha que acabou? Ele respondeu. Tu matou uns homens, mas o sistema continua. Sempre vai ter outro. Lampião não respondeu de imediato. Deu mais um passo. Hoje é contigo. O coronel levantou a arma. Tentou, mas a mão já não obedecia. Lampião foi mais rápido. O disparo ecoou seco. O corpo do coronel tombou do cavalo. Bateu no chão com peso. Silêncio. Definitivo. Corisco chegou por perto, olhando ao redor. Eita! Acabou mesmo. Maria Bonita parou ao lado de Lampião. Agora sim. Lampião olhou o campo. Depois o saco de dinheiro. Depois o horizonte. Agora começa outra coisa. O silêncio depois da morte era diferente. Não era vazio. Era pesado. Cheio de tudo que tinha acabado de acontecer. A poeira ainda subia devagar sobre os corpos espalhados pelo chão seco. O cheiro de pólvora misturado com sangue marcava o ar. Ninguém falou por alguns segundos. Lampião ficou parado, olhando o corpo do coronel no chão. Sem pressa, sem expressão. Corisco se aproximou, chutando de leve a arma caída. Acabou o cabra que se achava dono de tudo. Maria Bonita passou os olhos pelo campo, conferindo se ainda havia algum movimento. Não ficou ninguém de pé. Dadá ajudava o ferido a se manter firme. Aguentou, bichinho. Tu é arretado. O homem deu um meio sorriso, mesmo com dor. Não ia cair agora, não. Lampião se abaixou, puxando o saco de dinheiro novamente, abriu. O mesmo peso, o mesmo valor, mas agora, outro sentido. Ele se levantou e olhou ao redor. Isso aqui não vai voltar para a mão errada. Corisco cruzou os braços. E nem ficar só com nós também, né? Lampião olhou para ele. Tu já sabe. Maria Bonita assentiu. Tem muita gente precisando disso mais do que nós. O vento passou mais forte, levantando a poeira que começava a cobrir os corpos. Como se o próprio sertão estivesse fechando aquela conta. Vamos voltar, Lampião disse. O grupo se reorganizou e começou a descer de volta para o povoado. Agora sem pressa, sem ameaça atrás. Quando chegaram, as portas começaram a se abrir devagar. Olhos curiosos, desconfiados. A mulher que tinha gritado mais cedo apareceu primeiro. E aí, Corisco respondeu antes de Lampião. Se a Vex não... Acabou. Ela olhou para o grupo, depois para o saco de dinheiro. E isso aí... Lampião caminhou até o centro do povoado. Isso aqui... Ele levantou o saco. Foi tirado de vocês. O povo começou a se aproximar, devagar, ainda sem acreditar. Dinheiro de cobrança, de ameaça, de sofrimento. Ele abriu o saco. O brilho das moedas e o volume das notas fizeram alguns arregalarem os olhos. E agora, volta para quem merece. O silêncio virou outro. Um silêncio de espanto. O padre saiu da venda, observando tudo. Nem todo homem que carrega arma carrega maldade. Lampião não respondeu, só começou a separar o dinheiro. Parte para o bando, parte para o povo, família por família, mão por mão, sem alarde, sem discurso longo, só ação. A mulher que tinha gritado recebeu uma parte, segurou o dinheiro com as duas mãos tremendo. Eu não vou esquecer disso nunca. Lampião colocou o chapéu de volta na cabeça. Não precisa lembrar de mim, não. Ela balançou a cabeça. Mas vão, todo mundo vai. E ela tinha razão, porque aquele tipo de coisa não ficava só ali, corria de boca em boca, de feira em feira, de cidade em cidade. O rei do sertão passou por aqui, acabou com os homens do coronel e ainda devolveu o dinheiro. História virava verdade, verdade virava respeito. Lampião montou no cavalo, ajeitando o corpo. Corisco fez o mesmo. Maria Bonita subiu logo depois. O grupo começou a se mover, sem olhar para trás. Como sempre, o sertão voltava ao normal. Seco, duro, silencioso. Mas agora,
com mais uma história cravada na terra, e dessa vez ninguém ousaria duvidar.